Boa tarde, alunos. Dia 29 de abril de 2016, estamos aqui na nossa primeira videoaula, certo? Acerca da disciplina de gestão integrada e comunitária, no sentido de fazer algo diferente. Aqui nós estamos com a intenção de viabilizar para o aluno a cabo o saneamento de dúvidas acerca do que ficou na disciplina durante o decorrer desses 25 dias, por aí mais ou menos, de curso. Vamos seguir junto com o que predispõe o objetivo dessa aula, com a retirada de dúvidas acerca do que foi verificado dentro dos fóruns, nos chats, alunos que participaram dos últimos chats, dentro do fórum de dúvidas e disciplinas, da disciplina com a interação do tutor, foi verificada aí algumas dúvidas concernentes ao conceito de polícia comunitária, e já de antemão iremos passar algo também no intuito de massificar, no intuito de massificar o estudo para que haja uma melhor compreensão acerca da disciplina. Então, o conceito de polícia comunitária, segundo Trojanovics, bem como também outros autores que estão expostos aí na nossa disciplina. Também vamos explicar um pouquinho sobre a diferença entre polícia comunitária e policiamento comunitário. Os senhores irão verificar que é uma coisa simples, a diferença entre ambos é bem perceptível, não tem muita complicação. Em relação aos princípios de polícia comunitária, nós temos 10 no total, e muitas das vezes é difícil você massificar cada princípio, então estaremos aqui no intuito de poder explicar a essência de cada princípio para que os senhores possam massificar um pouquinho mais. E um pouco sobre o modelo de polícia tradicional versus polícia comunitária. Conceituando, expondo um pouquinho sobre a diferença entre ambos os modelos, no intuito também de o aluno poder verificar melhor a diferença entre ambos e, principalmente, retirar dúvida no sentido de se verificar a questão da porcentagem, dos 98% da comunidade, pessoas de bem, e os 2% da sociedade, que são os criminosos. Qual seria a porcentagem em que a polícia comunitária trabalha? Qual seria a porcentagem em que a polícia tradicional teria o foco, no caso? Então, a intenção é essa. Então, passamos mais adiante, verificamos dentro da disciplina o conceito de polícia comunitária. Cabe aqui ressaltar e elencar que a Constituição Federal, que versa no seu artigo 144, que segurança pública é dever e responsabilidade de todos, no sentido de fazer com que a comunidade possa também atuar dentro da segurança pública. É responsabilidade da comunidade. Muitas das vezes o cidadão leigo não tem conhecimento. Isso inclusive foi o tema do primeiro tópico da nossa disciplina, que foi muito bem respondido pelos alunos a cabo. Mas dentro desse contexto, a gente verifica na apostila um conceito bem exposto em diversos livros e doutrinas, que é o principal conceito de polícia comunitária, que é trazido pelo autor Trojanovics. Ele diz que polícia comunitária é uma filosofia e estratégia organizacional. Filosofia e estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria entre população, povo, a comunidade e a polícia. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia como a comunidade devem trabalhar juntas no sentido de identificar, priorizar e solucionar e resolver os problemas contemporâneos como crimes, drogas, medo do crime, desordens físicas e morais. E, em geral, a decadência do bairro, no intuito, o objetivo de melhorar a qualidade geral de vida na área. Percebam, senhores, aqui é um conceito bem amplo, onde você pode dividi-lo em diversas partes. A primeira, que inclusive tem a ver com um dos princípios de polícia comunitária, que diz que polícia comunitária é uma filosofia e estratégia organizacional, certo?
Filosofia e estratégia organizacional, ou seja, ela é indistinta aos órgãos, certo? Qualquer órgão de segurança pública pode trabalhar com essa filosofia de polícia comunitária. Ela proporciona uma parceria entre população e polícia. Então, temos que focar aqui na parceria também, né, entre a polícia e a população. Elas devem trabalhar juntas, né, no sentido de identificar, priorizar e resolver os problemas, certo? Identificar, priorizar e resolver os problemas, né? É o intuito, né, dessa filosofia, né, que você irá poder, com isso, resolver os problemas, né? Os problemas de segurança pública, né, que são os crimes, drogas, né, o medo do crime, que tem a ver um pouco com a sensação de segurança, certo? E aqui no conceito traz, né, os exemplos, né? O que você vai identificar, priorizar e resolver? Vamos lá. Crimes, drogas, medo do crime, desordens físicas, morais, certo? Então é um conceito amplo que traz inclusive exemplos, né, acerca do que a população, junto com a polícia, irá identificar, priorizar e resolver. Com que objetivo a gente trabalha, né, junto com a comunidade, buscando identificar, priorizar e resolver? O objetivo é buscar uma melhor qualidade geral, né, de vida na área, no bairro e na comunidade. Então percebam que dá para você dividir o conceito em palavras-chave, certo? No sentido de você massificar. Então vamos lá. Filosofia e estratégia organizacional. Nova parceria entre população e polícia, onde ambas devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver problemas. No intuito de quê? De melhorar a qualidade geral de vida na área. Certo, senhores? Pois bem. Então a apostila, ela passa para um outro conceito. E percebam, os senhores irão perceber que os conceitos, eles são parecidos, né? Então somente cada autor expressa de uma maneira diferente, né, o conceito em palavras, mas o sentido é o mesmo. Vejam bem, para o chefe inspector Mateo Bogor, né, da Polícia Metropolitana, né, de Londres, né, ele diz: polícia comunitária é uma atitude na qual a polícia, como cidadão, aparece a serviço da comunidade e não como uma força. É um serviço público antes de ser uma força pública. Então perceba, é um serviço público antes de ser uma força pública, ou seja, você tem que priorizar, né, na polícia comunitária a prevenção ao invés da repressão. Percebam, atitude na qual o policial, como cidadão, aparece a serviço da comunidade, certo? Então o policial sempre estará a serviço da comunidade. E já puxando o que diz a nossa apostila, o que consta na nossa apostila em relação ao breve histórico de polícia comunitária. Em 1829, né, surgiu, né, na Polícia de Londres alguns princípios, né, que tem a ver com a polícia moderna, né? E um dos princípios, né, previstos, né, em 1829 para a Polícia de Londres é que a polícia é o público e o público é a polícia, em outras palavras, lógico. Percebo que esse princípio está inserido aqui dentro. Vamos para um outro conceito. Esse conceito já é da monografia do Ferreira. Ele diz, já analisando, interpretando o que, né, o inspetor da Polícia de Londres expôs, né, ele traz aqui, o Ferreira: a polícia comunitária resgata a essência da arte de polícia, pois apoia e é apoiada por toda a comunidade. Olha só a relação de apoio da comunidade com a polícia. Acolhendo expectativas de uma sociedade democrática e pluralista, onde as responsabilidades pelas mais estreitas observâncias das leis e da manutenção da paz não incumbe apenas a polícia, mas também a todos os cidadãos. Percebam, portanto, que existe, né, que está ligado, né, aos conceitos, né? Lógico que está sendo colocado em outras palavras, mas se você for verificar bem, a essência de cada conceito é a mesma coisa. Aqui diz muito a parceria, né,
entre os conceitos, né? Diz muito em relação à parceria, né, da comunidade com a polícia e traz a questão, né, de que segurança pública é dever e responsabilidade de todos, não somente da polícia. Vencida essa questão do conceito, né, partimos então para a diferença do que é polícia comunitária e policiamento comunitário, né? Após verificar os conceitos, daria para a gente já diferenciar ambos, né? E não é difícil. Vejamos, polícia comunitária é uma filosofia de trabalho indistinta a todos os órgãos de polícia, ou seja, polícia comunitária é uma filosofia de trabalho. Mas o que vem a ser policiamento comunitário? O policiamento comunitário é uma ação de policiar junto à comunidade. Vejam bem, uma ação de policiar junto à comunidade, certo? Então, verifiquem que pode ser um exemplo, né, de uma modalidade de policiamento, como rádio patrulha. A rádio patrulha é um policiamento comunitário. Não só a rádio patrulha, como também outros serviços que estão inseridos dentro da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Exemplo, a base, o policiamento em bases comunitárias, o policiamento ostensivo a pé. Esses policiamentos são policiamentos comunitários. Mas o que diverge em relação à polícia comunitária? Vejamos, polícia comunitária é uma filosofia. Policiamento comunitário é uma ação, ou seja, é o concreto, é a polícia servindo a comunidade naquele momento, né, do patrulhamento. Perceba então que o policiamento comunitário utiliza a filosofia, ou seja, a polícia comunitária é o macro, é a filosofia, e o policiamento comunitário utiliza dela, dentro das suas modalidades de policiamento, certo? Pois bem, partimos então para os princípios de polícia comunitária. Possuímos 10 princípios. Você tem a filosofia, estratégia organizacional, comprometimento da organização com concessão de poder à comunidade, policiamento descentralizado e personalizado. Você tem resolução preventiva de problemas a curto e em longo prazo, ética, legalidade, responsabilidade e confiança, extensão do mandato policial, ajuda às pessoas com necessidades específicas, criatividade e apoio, mudança interna e construção do futuro. Pois bem, esmiuçando cada princípio, podemos verificar, né, acerca do que trata cada um, a essência de cada um. Vejamos, a primeira, que é a filosofia e estratégia organizacional, você tem, né, ela como base da filosofia, né, sendo a comunidade. Ou seja, a base da filosofia de polícia comunitária é a comunidade. É o que predispõe, né, esse princípio, certo? E a polícia tem que utilizar, tem que fazer suas ações pautados na comunidade. Ou seja, a comunidade vai auxiliar a polícia a fazer segurança pública, a planejar. Porque o cidadão, muitas das vezes, um cidadão que mora dentro de um bairro por cerca de 10, 15, 20 anos, tem conhecimento de informações que o policial militar, quando de serviço, não possui. Então, existe nessa questão de que a base é a comunidade, porque a comunidade possui e pode trocar informações com o policial militar no sentido, né, de se promover uma segurança pública melhor, né, no combate ao crime também. Comprometimento da organização com a concessão de poder à comunidade, certo? Aqui esse princípio está ligado ao primeiro. Os senhores irão perceber que ambos os princípios estão coligados, certo? E em cada ação prática você pode extrair, né, um princípio que está sendo executado naquele momento. Então, o comprometimento da organização com a concessão de poder à comunidade, né, o cidadão deve participar como plenos parceiros da polícia. Ou seja, tem que haver a parceria entre o cidadão e a polícia militar. E também tem que haver o aceitamento da polícia militar no sentido de o cidadão poder participar do planejamento da polícia militar. Existe essa necessidade de troca, né, de aceitação por parte da polícia militar do envolvimento da comunidade e a comunidade querer ser parceira da polícia militar. Você tem o policiamento descentralizado e personalizado.
Ou seja, você aqui necessita, né, ter um policiamento descentralizado e personalizado. Um policial plenamente envolvido com a comunidade local. Plenamente envolvido com a comunidade local, onde ele possa ter um conhecimento, né, acerca daquela comunidade em que ele policia, certo? E, principalmente, ter essa proximidade com a comunidade no intuito de buscar as informações, certo? Ao mesmo tempo que você possui um policial tirando uma escala de 12 por 24, 12 por 182 em uma certa localidade, você automaticamente vai ter aquele posicionamento personalizado. Porque se eu trabalho no respectivo setor, nesse regime de escala que eu elenquei, automaticamente as pessoas irão lhe identificar, porque sempre você estará tirando serviço lá. E quando você tem uma aproximação a mais com a comunidade, automaticamente você vai ter, né, uma personalização do seu policiamento. Seu José, Dona Maria vai saber que o Tenente Miranda está policiando aquele local durante, né, uma certa data, né? Pois, conforme o regime de escala, eu sempre vou estar patrulhando aquele local. E nós temos que ter esse envolvimento com a comunidade, nós temos que procurar conhecer ela, saber de suas peculiaridades. Resolução preventiva de problemas a curto e em longo prazo. Aqui, muitas das vezes, pode causar um pouquinho de dúvida, porque esse princípio, ele coloca que faz menção às ocorrências, né, que não necessariamente necessitam ser passadas, né, pelo Copom, né, no caso, o exemplo, Copom, para a guarnição do serviço. O que isso representa? Representa que na filosofia de polícia comunitária, dentro desse princípio de resolução preventiva, você pode ter, né, a iniciativa de prever o acontecimento do crime e automaticamente, se você prevê o acontecimento do crime, automaticamente o crime não acontece. Logo, não haverá, né, ligações para o 190, ligações para o Copom. E isso vai fazer com que a Polícia Militar se antecipe a ocorrência e haja, né, esse desafogamento, né, nas ligações do 190. Né? Vai começar a surgir poucas ligações para o 190 e automaticamente, né, para o nosso caso, Centro Integrado de Operações, né, vai, a partir de então, deixar, né, de repassar as ocorrências para as guarnições. E nessa questão, vai fazer com que as guarnições de serviço fiquem mais tempo na rua, fazendo o trabalho constitucional da polícia, que é a prevenção. Portanto, verifiquem, é uma proatividade do policial na resolução do problema, antecipando a ocorrência do crime. Isso pode ser em pequenas circunstâncias. Uma simples cobrança de dívida, uma simples perturbação de sossego entre vizinhos pode gerar algo pior. E na polícia comunitária nós temos que focar esses pequenos problemas. E não somente ocorrências de grande vulto, como roubo, tomada de refém, certo? Nós temos que focar em pequenas coisas. Muitas das vezes até ocorrências de Maria da Penha, né? A polícia militar, policiais muitas das vezes têm esse receio em atender, né? Porque muitas das vezes a esposa, na hora diz que vai apresentar, outra hora diz que quando já está na central de polícia não vai registrar, e isso acontece frequentemente, né, na prática. E o policial já antevendo uma ocorrência dessa que o CIOP repassa, acaba ficando já com receio em atuar. E nós não temos que ter esse receio, nós temos que ser mediadores dentro da circunstância. Porque tal circunstância, se a polícia militar não intervir, pode ocorrer algo pior. Ética, legalidade, responsabilidade e confiança. O próprio princípio já explica, né? A ação policial, né, tem que ser pautado na ética, né? O dever, o pundonor policial militar não tem que ser tão somente internamente dentro da caserna, mas sim também fora, né? O trato com o cidadão, né, de forma cortês, educada, né, de forma tranquila, de forma segura, né? A legalidade, ou seja, você tem que ter, né, todas as suas ações pautadas na lei, sem arbitrariedades e sem excessos. Tendo toda essa a questão da ética, da legalidade, a questão da segurança, né? Da segurança em que você passa
para o cidadão, esse tratamento cordial que você tem com o cidadão automaticamente pode trazer a confiança do cidadão para com a Polícia Militar, no serviço promovido para ele. A extensão do mandato policial está mais ligado à questão de o comando de uma companhia, né, o comando do batalhão, acreditar naquele policial militar que está na linha de ponta, no sentido de confiar no seu trabalho, fazendo com que ele haja de forma autônoma dentro da sua área de atuação, procurando desenvolver ideias, projetos comunitários para a comunidade, e automaticamente haja essa proximidade com a comunidade e ele possa ter o controle do local onde ele está policiando. Automaticamente, todas essas ações que o policial que está na linha de ponta toma tem que estar pautados em parâmetros rígidos de responsabilidade, ou seja, tem que ter, né, tem que ser uma ação ética, tem que ser uma ação legal, e muitas das vezes projetos comunitários desenvolvidos com policiais na linha de ponta são projetos criativos que muitas das vezes fogem um pouco, né, quebram um paradigma, né, policial militar. Onde já se viu, né, a polícia militar fazendo policiamento ostensivo a pé, né, durante, né, o período natalino com uma touca de Papai Noel. Isso aí é uma característica de uma quebra de paradigma, onde muitos policiais teriam receio em patrulhar com a touca de Papai Noel. Mas para a comunidade é algo que inspira segurança na polícia. Passa a imagem de uma polícia mais humana, mais cidadã, certo? Então isso tudo é interessante. Porém, para você ter uma ação dentro desse princípio, para você ter uma ação que seja convalidada, né, pelo comando, você tem que, e pela comunidade também, lógico, você tem que responder alguns questionários. Qual seja, isso é importante para a comunidade? Isso é ético? Isso é legal para a minha função como policial militar? Como é que vai ficar a imagem da corporação em relação àquela atividade que eu vou desenvolver? Vai ser algo interessante para a corporação? Enfim, em outras palavras, você tem que fazer esses questionamentos mentalmente. E se por acaso todas as respostas forem sim, né, se vai ser ético, se vai ser legal, se você verificar que vai ter uma imagem positiva para a corporação, se a comunidade necessita, não peça permissão para fazer, execute. Até porque a característica, né, de um policial comunitário é a proatividade, a iniciativa. Então, se você tem essas respostas positivas, você pode fazer tranquilamente, sem pedir permissão para ninguém. Ajuda às pessoas com necessidades específicas está mais voltado à ajuda àquelas pessoas idosas, né, como aqui na figura que os senhores estão verificando, o policial ajudando, né, a senhora a atravessar a rua, certo? Nós temos que ter esse tratamento cordial, cortês com esses grupos minoritários. Com relação à criançada, quando você vai policiar, você dá um tchau, dá um oi, segurar uma criança no colo no meio da rua, certo? Com a família, procurar conversar com essa família, brincar com a criança, procurar fazer com que a imagem da polícia militar para aquela criança seja uma imagem de herói e não uma imagem de vilã. Até porque muitas das vezes as famílias, né, de nossa sociedade, muitas das vezes colocam a imagem do policial como uma imagem ruim, né? Quantas e quantas vezes você no policiamento, você passa numa rua e tem a mãe, o filho tá aprontando e a mãe fala, ó, se você não se comportar, a polícia vai te pegar. A polícia vai vir aqui, vai te prender. Ou seja, passa uma imagem ruim para a criança. E isso não é bom para a corporação. A gente precisa passar uma imagem heróica, né? uma imagem segura, tanto para a criança como para a família, para os pais, né? No intuito de que a gente possa ser enxergados como exemplo. Criatividade e apoio básico, né? Nesse princípio você tem, né, o elo de confiança no policial militar, né, que proporcionará abordagens mais criativas, ou seja, é aquele elo de confiança que você tem que ter,
né, você, quando estiver no comando, né, de algum pelotão, certo? Quando estiver no comando de alguma companhia, o comando, né, de alguma unidade tem que ter, né, essa confiança no trabalho policial. E vejamos aqui, ó, aquele exemplo que eu citei, né, dos policiais patrulhando com a touca, né, de Papai Noel. Inclusive, até na produção tem um vídeo na internet que o próprio comandante, né, faz a produção com um número extenso de policiais militares utilizando a touca de Papai Noel. E a comunidade enxergou com bons olhos isso na Polícia do Paraná. Essa foto aqui é da Polícia do Paraná. A mudança interna, né, tem a ver com a mentalidade da tropa, ou seja, já é algo, já é uma ação interna, né, de uma política de comando, né, no intuito de colocar essa filosofia de trabalho, polícia comunitária, na mente, né, como uma base de trabalho para a nossa tropa. Então, como é que é feito isso? Ela é feita por meio de reciclagens, né, cursos, currículos, diversas maneiras, no intuito de você repassar o conhecimento para que esse conhecimento teórico seja implementado na prática. E essa mudança, ela não é a curto prazo, ela é de longo prazo. A doutrina diz que é cerca de 10, 15 anos no intuito de você mudar a mentalidade da tropa, certo? Pode ser menos, eu já ouvi doutrinadores dizerem que é menos, lógico que isso vai variar, né? Mas essa mudança interna, ela existe e não é a curto prazo que nós vamos conseguir alcançá-la. A nossa corporação não é diferente. Construção do futuro, né? O último princípio que diz que a polícia, a comunidade tem que ver a polícia como um recurso a ser utilizado para ajudá-las, né, a resolver problemas atuais de sua comunidade, né, do seu meio, né, no intuito de procurar promover o quê? A melhor qualidade de vida na área, na comunidade, certo? A polícia, a comunidade tem que ver a polícia como um artifício para ajudar a resolver os problemas. Automaticamente, a polícia também tem que enxergar a comunidade como uma ferramenta crucial para o combate, né, as causas que promovem, né, a problemática na segurança pública também. Agora, fazendo um pouco do paralelo em relação à polícia tradicional versus a polícia comunitária, né, no sentido de sanar algumas dúvidas acerca, né, dúvidas que surgiram, né, durante o decorrer do nosso curso, né, eu vou traçar algumas aqui bem interessantes no sentido de você verificar a essência da polícia tradicional com a polícia comunitária. Vamos lá. Polícia tradicional, né, eu trouxe um exemplo aqui, né, o que determina a eficiência da polícia é o tempo-resposta. Veja bem, o foco da polícia tradicional é tão somente quando o cidadão aconteceu o crime, o cidadão necessita da guarnição para registrar a ocorrência e a guarnição já chega no local no menor tempo-resposta possível, ou seja, questão de 5 minutos, a polícia militar chega no local para registrar a ocorrência, para verificar o que aconteceu, automaticamente a polícia é efetiva nesse sentido, porque ela chegou em pouco tempo. Então, na polícia tradicional, verifique só. Para a polícia tradicional, isso é eficiente. Mas essa ação de se chegar junto, né, com 5 minutos, né, após, né, o atendimento, a determinação do CIOP, é prioritário, é foco para a polícia comunitária? Lógico que isso é interessante, né, a polícia chegar, né, para atender o cidadão de uma maneira rápida, né, com um tempo-resposta curto, podendo até, inclusive, num patrulhamento junto com a pessoa, a gente poder lograr êxito em capturar o autor do crime. Contudo, para a polícia comunitária, isso não é tudo. Para a polícia tradicional, isso é o essencial. Para a polícia comunitária, não é. Vejamos. A eficácia da polícia é medida pela ausência de crime e de desordem. Veja bem, olha só a diferença. O que determina a eficiência da polícia é o tempo-resposta. Isso diz a polícia tradicional. Por que na polícia comunitária você não tem, né, esse tempo-resposta como prioridade? Vejam bem, se você tem um foco no tempo-resposta, significa o quê? Que o crime já aconteceu, certo? Portanto, se o crime já aconteceu, em tese a polícia militar falhou. E qual é a função da polícia militar? Não é a prevenção? Pois bem, se o foco da polícia militar é a prevenção, automaticamente a eficácia da polícia ela tem que ser medida pela ausência do crime e da desordem.
Eu não tendo crime na minha região, automaticamente minha polícia está eficiente, porque ela está conseguindo conter o crime, está evitando que o crime aconteça. Na polícia tradicional, o crime já aconteceu. E o fato de a polícia militar chegar 5 minutos após a solicitação do cidadão já seria eficiente. Veja bem, o foco repressivo de a polícia tão somente atuar após o crime acontecer. Pois bem, um outro exemplo aqui citado já um pouquinho, já tendo a ver com a questão da porcentagem, né? 98% e 2%, né, dos cidadãos inseridos dentro da sociedade. 98% cidadãos formados, trabalhadores, cidadãos de bem, e 2%, né, os criminosos, né? Vejamos o que diz a polícia tradicional, né? O policial trabalha voltado unicamente para a marginalidade de sua área, que representa no máximo 2% da população residente ali, onde todos são inimigos, marginais ou paisanos folgados, até que se prove o contrário. Veja bem a imagem que fica, né, em relação do policial com a comunidade. Quer dizer então que todos são inimigos da polícia? Todos são marginais, paisanos folgados? Não é essa a imagem que a polícia comunitária tem, né? E aqui diz que, no tradicional ainda, né, que a polícia trabalha somente para os 2%, ou seja, a criminalidade trabalha somente para o repressivo. Palavra-chave, repressivo para a polícia tradicional. Polícia comunitária trabalha sempre com o preventivo. Logicamente que vai haver casos em que vai ter que ser utilizada a repressão na polícia comunitária. Contudo, não é prioridade. A prioridade para a polícia comunitária é o preventivo. Pois bem, vejamos o que diz a polícia comunitária. Nesse exemplo da porcentagem, olha só. O policial emprega energia e eficiência dentro da lei na solução dos problemas com a marginalidade, que no máximo chega a 2% dos moradores de sua localidade de trabalho. Olha só a diferença. Como eu disse, repressão na polícia comunitária também é utilizada, porém ela não é prioridade, como se tem na polícia tradicional. Em casos que necessite, você tem que empregar energia e eficiência dentro da lei. Você não pode utilizar de forma excessiva a força, certo? Você não pode ser arbitrário dentro de suas ações policiais. Quando necessário, você trabalha nesses 2%, quando necessário, certo? Pois bem, veja então que a repressão ela acontece na polícia comunitária. Só que se você utilizar a repressão, você tem que ter, né? Você tem que utilizar essa repressão de uma forma legal, dentro da lei, eficiente, certo? Na solução de problemas que possivelmente possa vir a acontecer. Uma guarnição quando se depara no flagrante delito, tem que tomar todas as providências legais, tem que agir de forma repressiva, mesmo na polícia comunitária. Contudo, vejamos só, os 98% da comunidade devem ser tratados como cidadãos e clientes da organização policial, ou seja, o serviço público que a polícia militar promove tem que estar voltada para os 98% da comunidade, certo? Ou seja, aqueles cidadãos de bem, né, trabalhadores, são eles os clientes da polícia militar. Os 2% que a polícia comunitária abarca é quando necessário, né? E se atua, né, na repressão quando nos deparamos com alguma ocorrência, com alguma situação. Quando nos deparamos. Veja bem, polícia tradicional diz que a polícia trabalha tão somente para a marginalidade, ou seja, 2%. Ou seja, os 2% seria o cliente da polícia militar na tradicional. Olha só na comunitária a diferença. Ó. O cliente da polícia militar são os 98%. Se você trabalhar preventivamente dentro dos 98%, automaticamente você trabalha contra os 2%. Porque, no caso, a comunidade estando junto com a polícia militar, vai começar a ter aquela situação onde a própria comunidade vai começar a fiscalizar, né, dentro da comunidade. E isso é interessante para nós, né? A própria comunidade fazendo segurança pública junto com a polícia militar. Pois bem, senhores,
Espero que a gente possa, nesse vídeo, ter sanado um pouquinho das dúvidas, né, que os senhores possam ter adquirido durante, né, o estudo do material didático, né, durante a leitura da apostila, né. Repito que todo esse conteúdo que nós debatemos nessa videoaula, né, foi acerca, né, das dúvidas que eu obtive, né, de alunos, conversando nos chats, né, dos fóruns, inclusive nas videoconferências, né, que estamos fazendo toda sexta-feira, certo? E os chats todas as quartas-feiras, bem como também as respostas, né, nos tópicos dos fóruns, né? Então, esse foi um vídeo que foi para sanar essas dúvidas. Espero, né, espero ter conseguido alcançar esse objetivo, né? E reitero aos senhores, né? Procurem acessar o sistema EAD, procurem participar dos tópicos, né, dos fóruns, né, dos chats, procuram dar sugestões, ideias dentro do tópico, né, de dúvidas da disciplina, certo? Estamos aí, a equipe técnica do sistema EAD da Polícia Militar está fazendo um bom trabalho no sentido de efetivar uma boa formação para os senhores, certo? Estamos com essa preocupação. Qualquer dúvida, poste nos fóruns que a gente vai verificar dentro dos chats e videoconferências, né, o esclarecimento, né, dos assuntos que forem levantados pelos senhores, certo? Então continue estudando, estamos encerrando, né, o primeiro módulo do curso. Dia 8 já vai ser a prova, né, do primeiro módulo, então os senhores têm que estar bem afinados ao tema para que possam tirar boas notas e seguir em frente no CFC 2016, modalidade à distância, certo? Então a todos aí, uma boa tarde e até a próxima.